Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus sempre nos envolva nessas vibrações de carinho, para que possamos estudar juntos, organizando os nossos pensamentos dentro da doutrina espírita. Quando a companheira leu essa primeira questão que Kardec faz ao plano espiritual, uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto vivo? Ele diz que sim, e ainda outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então, a inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem os entraves. Então, quem é esse entrave? Que a gente, então, a alma tem tudo isso, mais alguma coisa, e que fica obscurecida pela questão do corpo físico. Então, o corpo físico é o entrave. Então, nós poderíamos perguntar assim, então, para que precisa do corpo físico? Para que se precisa desse corpo físico se ele vai, impedir a manifestação de todo o conhecimento desse espírito? Então, vamos primeiramente, a partir de então, principalmente para as pessoas que chegam à nossa casa pela primeira vez, vamos organizar, dentro da doutrina espírita, como isso se estabelece. Nós fomos todos criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição. E esse objetivo, em uma vida apenas, não é suficiente. Necessitamos, para tal, de inúmeras reencarnações, que nós poderíamos substituir pela palavra conquistas. Inúmeras conquistas, cada vez o espírito faz lá o seu aprendizado. Ele necessita como duas asas, a asa da sabedoria, da sua parte moral, e a asa da intelectualidade. Então, isso não ocorre de forma simultaneamente. Esse espírito às vezes vem em várias reencarnações para essa conquista intelectual, e depois ele faz uma conquista moral. Vocês imaginem a perfeição. Quanto que nós temos que aprender para conhecer de toda a moral e de toda a área intelectual? Vocês imaginem. Inúmeras reencarnações. E para isso, o espírito necessita da matéria, que é o nosso corpo físico. Por quê? Porque somente na matéria ele pode se avaliar e colocar em prática o aprendizado dele. A gente pensa assim, a gente está aqui, a gente vem na casa espírita, a gente fala em paciência, não é? A gente fala em perdão, a gente fala em compreensão. E aí, quando é que a gente vai saber que a gente compreendeu isso? Quando a gente chegar lá fora e fizer a utilização desse conhecimento na vida prática. Quando é que a criança sabe que aprendeu matemática, sistema monetário? Quando ela vai lá na padaria ou na feira e consegue já fazer o seu troco, já consegue raciocinar. Tudo aquilo que ela aprendeu lá na área intelectual dentro do colégio. Então, no primeiro momento, nós nos sensibilizamos com o conhecimento. Aquilo nos toca, a gente acha bonito, acha interessante, agradável. Depois de um segundo momento, após a sensibilização, nós começamos a nos conscientizar. Então a gente passa a ter consciência, então aquilo já não me tocou só. Eu começo a fazer consciência. E eu, como é que eu sou diante desse conhecimento? Qual é a minha dificuldade? Como é que eu reajo? Então eu começo a tomar conhecimento de um determinado padrão, lá o padrão do Cristo, quando ele fala de perdão, de paciência, e nessa consciência eu começo a me observar diante das minhas dificuldades, não é assim? Das nossas fragilidades. E depois que a gente consegue passar por essa segunda fase, a gente entra na terceira, que é operacionalizar esse conhecimento. Porque senão ele não serve de nada. O que adianta? Eu sei, mas você usa? Não, é só para eu aprender. Então a gente tem que entender que tem a sensibilização, a conscientização e a prática, que é a operacionalização.
Então, no plano espiritual, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade lá com a área financeira, eu sou uma pessoa muito gananciosa, uma pessoa muito avarenta, como é que eu vou trabalhar essa minha paixão como espírito? Não tem dinheiro lá no plano espiritual. É aquela história. Sou muito bonzinho, contanto que, né? A gente conhece fulano quando ele está lá no poder. Como é que ele vai se comportar? Aí a gente conhece como é que é fulano. Então ele precisa... O espírito é o ser eterno, imaterial. Como é que esse espírito iria se ligar a esse corpo? Ele não iria conseguir. Vocês imaginam eu pensar assim, eu quero que apague aquela luz e fico olhando para lá. Eu tenho que ir lá, meter meu dedinho, né? Ou mexer no controle remoto e fazer um movimento para que a luz se acenda ou apague. Quer dizer, não basta que eu pense, eu tenho que executar. Quem vai fazer esse meio de campo, poderíamos dizer assim, é o que nós chamamos de perispírito. Então, o perispírito é um corpo que tem justamente a qualidade necessária para ser um intermediário do espírito com o corpo físico. Ele é semimaterial. O corpo é material, o perispírito é semimaterial e o espírito é imaterial. Então ele tem o perispírito que vai se ligar ao corpo físico. E a gente pensa assim, então ele é um laço. Ele é um laço. Então, o meu corpo físico, através dos meus órgãos, dos meus olhos, eu vejo, nós temos o ouvido, não é? Nossa audição, são os nossos sentidos. Nossa audição, nossa visão, nosso olfato, nossa gustação e o tato. Não é assim que a gente percebe o mundo ainda? Está quente, está frio, está cheiroso, não está, estou vendo isso. Essas informações do exterior que entram através desses órgãos específicos são passadas para quem? Para o perispírito. É ele que vai transmitir ao espírito essas impressões da matéria. Senão o espírito não teria como saber o que o corpo físico está passando. E quando eu coloco lá, vem um mosquitinho e me dá uma picada, e eu faço, ai, o corpo é matéria inerte. Quem sentiu o corpo através da minha pele transmitiu essa mensagem e o perispírito transmite. Ele é o transmissor de todas as minhas percepções, restrito aos meus campos de sensações. Aí o espírito toma conhecimento do que aconteceu. É ele que quer, é ele que decide. Então ele vai dizer o que eu vou fazer. Bate, passa álcool, enfim, o que ele quer. Então esse espírito é quem quer, é quem deseja. O perispírito é apenas um transmissor. E o corpo, executor. Ele executa a ordem do espírito. Então é a mesma coisa a gente falar assim, foi o carro que bateu no poste. Não, foi o motorista que conduzia um carro que bateu no poste. Então o nosso corpo nada mais é do que um veículo que esse espírito habita temporariamente para fazer as suas conquistas, de acordo com a reencarnação dele. Reencarnação, ele vai vivenciar reencarnações que ele vai ter dinheiro, vai ter reencarnações que ele não vai ter dinheiro, tem que ele vai aprender a lidar com saúde, sem saúde, com família, sem família. Como é que vai ser? Inúmeras possibilidades de aprendizado. E ele vai percebendo as suas necessidades. O espírito imortal não é como a gente que só quer aquilo que a gente sabe. Ele observa aquilo que ele necessita para progredir, para cada vez mais se elevar a outros planos. E como é que vai se dar, então, essa união do espírito com o corpo pelo perispírito? Então, a gente começa a perceber que, desde o momento da concepção até o nascimento de um bebê, reparem bem, que o espírito, futuro candidato à reencarnação, ele se aproxima, né? E
o perispírito começa a penetrar naquele corpo informação. Como é que se dá essa fusão? Essa fusão ocorre de uma forma muito lenta, muito tranquila, porque ela vai ser feita molécula por molécula. O perispírito vai penetrar todo aquele corpo, o corpo perispiritual. Olha bem, então aquele espírito grandioso, cheio de conhecimento, né, que tem o seu perispírito, começa a acontecer o quê? Ele começa a ser restringido. Quanto mais chega próximo o momento do nascimento, toda aquela vibração do perispírito, né, de um espírito libertado, fora do corpo físico, ele começa, do nascimento já está todas as ligações feitas. Então, o que acontece em função disso? As memórias dele vão para as profundezas lá, né, do consciente, as experiências, as memórias vão apagando. Eles vão apagando em que sentido? Vão ficando armazenadas. Elas não são perdidas, está armazenada. Como é que a gente chama esse estado de armazenamento? Está em estado latente, fica lá como uma sementinha. Então, em função desse material genético dos genitores, essa vibração do perispírito vai se restringindo até ele perder, digamos assim, a memória das suas vidas passadas. E que bom, né? Que a gente perde essa memória das vidas passadas, porque a vida seria impensável. Imagina, vocês olhando para mim, sabendo todos os erros que eu já cometi. Eu não ia aguentar de vergonha, não é? Então é bom que a memória seja abafada, para que a gente vença os preconceitos que tinha lá na outra encarnação, para que vença aquelas limitações que a gente inventou na nossa cabeça quando a gente era rico, quando era não sei o quê. E a gente tem uma nova oportunidade para se reescrever. Tipo assim, agora deixa aquele livro que você escreveu, escreve o outro livro aí. Então a gente começa a escrever um outro livro, de acordo com as circunstâncias daquela encarnação, de acordo com o país que eu nasci, com o meu nível escolar, o da minha família, que é o nível social, as minhas questões genéticas, de hereditária, vou levar isso tudo em consideração. E com esse instrumento, eu cresço. Então, durante toda a vida, o fluido perispiritual está junto ao corpo físico, ligado molécula por molécula. Ele é o envoltório dessa alma. E dela não se separa nunca, nem na morte. Então, ele tem um laço. Vocês veem quando a gente dorme, quem dorme é o corpo físico, né? E o perispírito, junto com o espírito, se emancipa inúmeras vezes, que a gente pode visitar uma pessoa, são os nossos sonhos, mas nós estamos ligados ao corpo físico pelo um cordão, né? Um fio elétrico, que muitos chamam até de cordão de prata. Enfim, essa é a característica daquele que se encontra encarnado. Então é o corpo. E ele vai cada vez mais, essas estruturas vão cada vez mais se grudando no corpo físico. A gente repara a criancinha, né? Lá até os 6 aninhos dela, ela parece que está meio nos 2 planos. Ela vê gente, ela ri, ela dá um tchauzinho, ela fala que viu não sei quem entrando. E vê mesmo, porque o cérebro dela, né, ainda está vivenciando essas duas situações, até que, numa determinada fase, aquilo termina completamente e ela é meio que totalmente abafada do seu passado, dos seus amiguinhos, né, espirituais. Bem, chega um momento da vida que todos nós vamos passar, que se chama a desencarnação. O momento que o corpo físico vai morrer, porque ele cansa, né? Ele se desgasta, vai se destruir. É uma matéria, é uma roupa que eu vou jogar para lá. E aí, o que acontece? O corpo físico ficou, mas o espírito não morre. Então, na realidade, o momento da morte é o momento que houve a separação do laço que liga o perispírito ao corpo físico. Então a gente tem que pensar assim. Não estava molécula por molécula? Estava. Vai desligar assim, pac, quebrar de uma vez? Não. Isso vai soltar
de uma forma tranquila. Tranquila. Porque vai ter que soltar cada ponto de acesso. Quanto tempo demora isso? Aí a gente pode perguntar, quanto tempo demora para esse perispírito largar o corpo? A pessoa está lá no sofrimento, na agonia. Esse tempo é variável. Nós vamos, por todas as experiências que os espíritos contaram, nós, junto aos estudos, concluímos que a afinidade do perispírito à matéria se dá pela questão moral. Ou seja, uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito sensual, ela tem esses laços mais tenazes, digamos assim. Ela é mais grudada no corpo. Você vê, a pessoa pode estar até com idade. Ela fala que não quer desencarnar, não é? Ela não quer largar a casa, ela não quer largar o marido, ela não quer largar os filhos. Isso tudo são essas teias de aranha, meio que a gente não vê, mas que cada vez gruda, adere, é uma força adesiva. O espírito começa a desencarnar, parece que ele volta. Ele não quer. Ele não quer abandonar todas aquelas conquistas temporárias. É porque a gente esquece que a gente não vai levar nada disso, Então a gente tem que estar pronto. Quando a pessoa, ela já faz a sua vivência na área moral, na área espiritual, através dos estudos, da prece, desde encarnado, esses elos já começam a ser mais frouxos. Já começa a soltar, mesmo encarnado. Quando ele desencarna, é como se fosse um fruto saindo do caule. É tranquilo. Porque a pessoa durante a vida já foi se desprendendo de tudo aquilo que fixava na matéria. A cabeça já foi sendo organizada para compreender que tudo isso aí é muito legal, que o mundo me oferece, tudo isso aí é muito interessante, mas olha só, um dia eu vou e isso aí fica. E as pessoas que eu gosto também, porque isso é uma estação de trem, um vai, outro vem, não é assim? Uns estão chegando, outros estão saindo, e a viagem tem que continuar. Então, quando eu tenho essa noção, se eu for embora agora, o que me prenderia? E às vezes a gente pensa assim, ai, fulano é preso a uma casa, que bobagem, fulano é preso a um carro, mas às vezes a gente é preso ao café da tarde, não é? Como é que eu vou viver sem o meu café da tarde? Ah, dá 4 horas. Vocês reparam como nós criamos um determinado condicionamento? Então, a gente começa a perceber quais são os nossos condicionamentos. Fulano não vai viver sem mim. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso ir? Como se Deus não estivesse provendo tudo. Claro que Deus está provendo todas as situações. Então, quando esse perispírito solta do corpo físico, o que acontece, Ele vai passar lá, o espírito vai passar um momento que a gente chama momento de perturbação. É aquela hora que ele não sabe se está dormindo, se está acordado. A gente fala assim, pô, vou falar com 1 e 2. Se não me responder, foi a hora. Então o espírito começa a perceber. Então ele entra nesse momento de perturbação, que pode durar horas, poucas horas. Sansão durou 8 horas no processo de perturbação. Outros espíritos ficam anos, quase séculos nessa perturbação. E por que ele está na perturbação? Enquanto tiver uma ligação do perispírito ao corpo físico. Reparem bem. Por isso que o espírito conta uma série de sensações desencarnado. Você fala, como é que ele pode sentir frio, calor, dor? Ele não está mais na matéria. A matéria é um corpo inerte. Mas na realidade é como se fosse uma repercussão daquilo que o perispírito ainda está ligado e passa para o espírito aquela sensação. Ele não tem dor, ele tem uma sensação. Tanto é que ele fala assim, eu estou sentindo um negócio, e o médium do socorro espiritual é que vai às vezes perceber que é na cabeça, que é no coração, mas o espírito tem um incômodo físico ainda, porque ele ainda está preso à situação. Por isso que ele, quando você fala para o espírito, meu filho, sai daí, isso acabou.
Então isso vai ser a diferença entre morte e desencarne. Morreu, mas às vezes não desencarnou. Está lá grudado no corpo físico. Porque não se preparou, porque não tem ideia do que faz, porque entra na revolta, porque briga com Deus. Enfim, porque ele não quer aceitar, ele continua se vendo como vivo e vai voltar para casa mesmo e ele não quer aceitar o processo. É o livre-arbítrio. Muitas vezes é permitido. Ele vai fazer, é o desejo dele. Até que chega o momento da lei que isso termina, não é? Como tudo na vida tem um momento que termina. Mas o importante disso tudo é nós percebermos o seguinte: quando esse espírito desencarna, né? Soltou lá os seus liames que ligavam o corpo físico, ele se solta, o que acontece? Todas aquelas potências da alma que estavam no estado latente ressurgem. Sabe a flor que se abre? Abriu. Aí ele recupera todas as suas aquisições realizadas ao longo das outras encarnações que momentaneamente estavam abafadas pelo corpo físico. Então o corpo físico é um abafador dessas percepções que o espírito tem. Por quê? Porque quando o perispírito está junto ao corpo físico, ele só consegue olhar pelo meu olho. Não é assim? O espírito só sabe que eu tenho olho. Se eu reencarnar sem a visão, ele não tem ação, não tem acesso. Eu não tenho como passar o que eu estou vendo. Ou sem o tato, ou sem a audição. E quando ele sai do corpo físico, a sensação do espírito não se resume mais aos órgãos sensoriais. Por isso que o espírito vê de todo, escuta por tudo. Já repararam quando a gente está dormindo e se emancipa e vai encontrar alguém, a gente vê, a gente conversa e o corpo está lá. De olho fechado, a gente vê. Vê como? Vê por todo o ser. Não é mais de uma forma específica, ou de uma forma tão restrita. Então, realmente percebam a dificuldade que deve ser para um espírito, quando ele está com todas essas aquisições afloradas, né? Tudo, ele faz tudo. Saber que tem que vir para um planeta numa vibração complicada e se adensar um corpo físico. Então, muitos espíritos resistem. Por isso que a gente fala, conversa com o espírito quando está na barriga. Meu filho, estou aqui, pode contar comigo. Para que o espírito se anime. Porque quando ele olha, não deve, né? Não deve ter muito essa vontade. Muito dele. Bom, tem que vir porque tem que progredir. Nós buscamos um depoimento que se encontra no livro A Crise da Morte. O autor Ernesto Bozano, ele vai contar a história de uma mãe, né, que no desencarne de um filho de 30 anos, o James, ela foi buscar uma comunicação desse filho. E eu vou, 2 trechos dessa comunicação, uma eu vou ler agora e outra mais tarde, para nós percebermos o que o espírito fala para a mãe dele sobre esse momento dele vir dar uma comunicação. Então, esse é o 12º caso. Ele fala assim, olha, apercebi-me em seguida de que já não tinha nenhuma ideia do tempo, não chegando a fazer um conceito exato do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Então nós vamos começar a reparar que o espírito vai meio que perdendo essas noções. E ele continua dizendo assim: para te visitar, eu penetrei no meio terrestre. Asseguro-te, mamãe, que as primeiras tentativas exigem grandíssimo esforço. Somos obrigados a restringir de novo, repara bem, a nossa mentalidade, pondo-a dentro de limites tão apertados que nos feres. Ainda agora, quando me comunico contigo, sinto-me nas condições de um vivente mergulhado na água. Esta noite quero tentar fazer-te compreender o que significa achar-se a gente de súbito sem corpo. Aí ele continua. Procurei conhecer qual era o estado do meu espírito quando me achava aprisionado e diminuído no corpo. Eis aqui.
verifiquei que o corpo se pode comparar a uma roupa muito apertada, de que o espírito se reveste. Trata-se, porém, de uma roupa que não contém mais do que uma seção especial do espírito, porquanto a parte que é a mais e muito mais importante da nossa personalidade se conserva em estado latente, quase inconsciente, nas profundezas da subconsciência. Mas, quando o espírito se desembaraça do corpo, as coisas mudam de aspecto. A parte latente desperta em plena eficiência, realizando todos os poderes. É uma sensação maravilhosa e deliciosa para os espíritos desencarnados. Ou seja, é como se fosse o corpo, a reencarnação, vir ao corpo é como se entrasse dentro de um escafandro, que vai mergulhar lá no fundo do oceano, com aquela pressão e aquela dificuldade. Então, um processo de imersão na Terra. E a desencarnação, ele emerge, ele sai desse casulo, ele se liberta. Se liberta. Reparem que a dificuldade do espírito não é sair do corpo físico através do desencarne, é vir para a encarnação. A desencarnação é a libertação. E às vezes a gente fica tão triste quando o outro é libertado, né? Porque a gente quer o outro do nosso lado. Então, não é ir para o nada, é ir para uma vida que ele recupere todas as suas possibilidades. Mas vejamos bem, o fato do espírito se encontrar na vida espiritual, de posse de todas as suas conquistas, não significa também que de imediato ele tenha se transformado, de súbito. A gente não está acostumado a dizer, quando a pessoa morre, a gente fala assim, era um santo, né? Todo mundo é canonizado naquele dia. Mas é bom. Aí depois começa aquelas tricas. Então, reparemos bem, a morte não transforma ninguém. Ele vai recuperar o que ele conquistou pelo esforço dele. Se ele não fez conquista, ele não tem nada para recuperar, não. No lado espiritual deve ter um montão de gente que me ama. Se eu conquistei, vai ter. Às vezes, eu vou procurar, né? Como é que eu lidei com isso encarnado? Então, a vida de desencarnado, ela também é um reflexo de como foi a minha vida de encarnado. E da mesma maneira, quando eu retomo a encarnação, eu trago todas as impressões, essa conquista já da minha alma. E faço aquilo de uma forma automática. Aquilo que foi conquistado, eu faço de uma forma automática. O que não foi conquistado, eu falo, caí de novo. Fiz isso de novo. Prometi não fazer isso. Porque ainda não foi fixado. Então o espírito, ele não se transforma. Então Kardec fala lá na questão, deixa eu me lembrar aqui, 997, né? Quando perguntam a ele sobre se o espírito se transforma. Então ele fala que a morte não transforma, o espírito só se transforma através de quê? Do estudo, da reflexão ou do sofrimento. Reparem a ordem. Estudo, reflexão e sofrimento. Sofrimento é o último. Mas quando a gente não quer estudar e não quer refletir sobre a vida, aparece o sofrimento, que é aquele despertador que dá uma acordada na gente, não é? Porque se a gente não acorda, aí vem a dor para falar, isso dói. É o despertador da vida. Sofrimentos. Mas tinha a possibilidade de ter aprendido estudando, tentando se modificar, refletindo sobre aqueles conceitos. Tinha essa possibilidade de mudar. Mas não quis. Livre-arbítrio de cada um. Não é assim? Então, quando se pergunta, eles sabem tudo? Então, os espíritos sabem tudo? Kardec fala, não. Porque o conhecimento e a percepção desse espírito será proporcional ao quê? Às conquistas anteriormente realizadas. Não tem milagre. Não tem lei do menor esforço. Não tem aquele negócio de filme futurista que bota um livro na cabeça e decora. Não tem. Esforço. Dia a dia. Minuto a minuto. Então, o espírito, ele tem o conhecimento relativo às suas conquistas. Isso desde o início
a doutrina espírita nos ensina para evitarmos o quê? Aquelas crenças fantasiosas que acreditam em todos os espíritos. Então, o conhecimento do espírito é proporcional ao conhecimento. O seu espírito não conhece da minha área profissional, nunca vivenciou aquilo, eu sei mais do que ele. Por que não? Eu também não sou um espírito, só que eu estou encarnado. Eu conheço mais do que ele sobre aquele assunto. Então, a gente tem que começar a perceber que mesmo abafado, o espírito tem seu conhecimento, que vai aparecer como? Através das suas impressões, através, né, das suas decisões, do seu direcionamento. Então, quando perguntam a Kardec, e eles sabem o passado, o presente e o futuro, a gente é chegado a isso, não é? Me adianta aí o fim da história, da novela. Como é que vai acontecer? Eles sabem isso, todo o passado, eles conhecem todo o futuro. Então, Kardec nos explica dizendo o seguinte, o plano espiritual, primeiro Kardec, na sua nota, ele diz que o espírito, ao se desligar da matéria, se desligar do planeta, essas coisas vão ficando muito distantes. Então, eu imaginei quando a gente lá pega um avião, né, ou chega num lugar muito alto, todas aquelas diferenças do solo vão o quê? Desaparecendo. A pessoa chega numa altura, olha lá para baixo, não sabe mais dizer se aquilo é estrada, se aquilo é rio, se tem alguém lá embaixo. Aquilo vai desaparecendo. Nos livros do Fernando Lacerda, inúmeros espíritos dizem: que bom que eu esqueci do planeta, eu não tenho vontade de voltar. Então não tem nem essa ligação, não sei dizer. Não tem essa curiosidade de saber como é que está lá no Rio de Janeiro. O espírito se desliga daquilo, que aquilo é apenas uma seção da sua personalidade. Aquela encarnação representou um dia. Se eu perguntar assim, o que aconteceu com vocês no dia tal, do ano tal, hora tal? Bem, se não foi o meu aniversário, nem do meu filho, de alguém, ou coisa, eu não vou saber dizer, foi um dia muito importante para que eu estivesse aqui hoje. Espírito de continuidade. Não é assim? Eu sou hoje o meu ontem um pouquinho mais melhorado. E espero amanhã ser melhor. E assim nós vamos caminhando. Então o espírito, ele começa a se afastar. Então o Kardec, o plano espiritual, primeiramente, ele diz o seguinte: primeiro, que a nossa referência de tempo está relacionada a quê? Aos dias, aos meses, ao ano. Como é que a gente sabe disso? Sol nasceu, sol se põe. E as estações do ano, ou seja, rotação e translação. Então eu passo a medir os dias, os meses e os anos. Os séculos, não é assim que a gente faz as nossas medições? Nossas, com que referencial? O Sol e a Lua. E quem não tem esse referencial? Medidas diferentes. As medidas de Júpiter, de tempo, são completamente diferentes da nossa. Então, para o espírito, é muito complicado, porque ele está fora desse padrão de dia e noite, quanto tempo falta. Quando ele fala assim, já isso vai acontecer, meu filho, e às vezes demora, né? Porque para ele aquilo ali é ali. Um dia ele vai. Então essa visão do espírito, por isso que tem problema da gente acertar nossos relógios. A gente está falando de que tempo? Seu tempo ou o meu tempo? Então Kardec faz a colocação de um homem em cima, né, de uma montanha, no cume de uma montanha. Quando ele olha lá para baixo, de cima da montanha, ele vê tudo que ele percorreu. E ali o riacho que eu passei, ali aquela árvore, e ali tinha lá difícil, e ali tinha aquela pedra. Aí ele vai reparando aquilo tudo que ele viveu. Ele está olhando de cima. Imagina um viajante vindo de baixo, e ele olha o viajante subindo. Tudo que ele vê, ele já viveu. É o presente dele. Se ele descer para conversar com esse viajante que está lá no sopé da montanha, iniciando a sua caminhada, e chegar para ele e falar assim, você cuidado com aquele caminho, que ali tem uma pedra, você cuidado com o outro. Para o viajante, ele vai estar falando de quê? Do futuro. E para ele, é do presente. Olha a relatividade. Não é mesmo? Então, quando a gente começa a perceber em que tempo nós estamos nos falando. Agora, a questão das perguntas sobre futuro, realmente tem espíritos, né,
que abarcam de uma só vez, né? É sempre proporcional. Quanto mais evoluído, mais alto nessa montanha ele se encontra. Ou seja, a visão dele sobre essa planície é muito mais extensa. A gente, quando está lá num prédio, no primeiro andar, tem X área de visão. Se a gente chegar lá no 30º andar, completamente diferente. A nossa visão vai abarcar uma maior fração, não é? E mesmo assim, às vezes, não é a totalidade. Para que aquele espírito, para mim, ele viu coisas que dá falta percorrer por muitas reencarnações. Mas para ele, a caminhada também continua. A lei de progresso. Então, esse rapaz, o James, ele quando fala para a mãe que ele não sabe mais sobre o passado nem o futuro, ele não tem mais ideia de tempo. E ele fala com efeito, essa categoria do vosso tempo se apresentavam à mente de maneira simultânea. A este propósito, abstenho-me de informar a mamãe acerca do seu futuro, se bem eu saiba exatamente o futuro que lhe reserva. Reparemos então, o espírito quando ele fala, eu me reservo o direito de não falar e reservar o futuro, e a gente começa a perguntar assim, por quê? Por que os espíritos não falam para a gente logo o futuro todo? Ai, me conta logo a verdade. Nós suportaríamos? Né? Primeiramente, essa verdade é complicada, né? E o que vai acontecer? Eu vou entrar em desespero. É a história que aquele camarada tem que capinar uma fazenda imensa. Quando ele vê a fazenda, ele desanima. Ele fala, não vou aguentar capinar essa fazenda toda. Qual a extensão da fazenda? Ah, isso aqui tudo. Pega de fazenda. Agora, aí ele falou, então tá, vou fazer, sei como é que eu vou fazer isso. Aí o proprietário da fazenda que contratou, viu ele demarcando lá a fazenda de uma maneira. E por que o senhor está perdendo tempo com isso? Ele falou, não, eu estou me organizando para fazer um pedaço por dia, porque senão não acabo nunca. E vou desistir. Então a vida é um pedaço de cada vez. Não adianta olhar o todo. É um pedaço de cada vez. Dentro daquela possibilidade. Então os espíritos são muito prudentes em não nos revelar coisas que nos levariam ao desespero, ao medo, à má interpretação. E até o vocabulário deles é diferente do nosso. E às vezes a nossa interpretação fica estranha. Vocês vejam quantas pessoas vivem de superstições, que o mundo vai não sei o quê, que o mundo... Adianta o quê? Aquilo tudo que elas ficam procurando. Tem gente que vive procurando o futuro. Aí vai lá em algum lugar para procurar o quê? Uma pessoa, um médium, para que fale sobre o futuro, não é assim? Eu vou casar? Eu vou viajar? Eu vou não sei o quê? Né? Cada um tem lá os seus interesses para perguntar para o espírito. O que o espírito faz? O espírito prudente, primeiramente, que ele se nega a esse tipo de questão. Né? Quem é que vai fazer vai se ocupar com essas questões? É desocupado mesmo, não é? Imagina alguém ligar para a casa de vocês com uma pergunta dessa, vocês assim, lá fazendo um almoço, cuidando de um filho, aí liga alguém, você acha que eu devo comprar um carro azul ou verde, no horário de dar almoço para as crianças sair? Vai falar, olha, dá licença, depois a gente conversa, né, com uma coisa, eu tiver tempo, porque o tempo é precioso. Nós não teríamos coragem de fazer algumas perguntas que se faz ao plano espiritual para um conhecido nosso. A gente já deve ter vergonha. Não é assim? Então, a gente não está tomando esse cuidado. Então, lá no livro dos médiuns, Kardec, no capítulo 24, da idade dos espíritos, ele diz o seguinte... Da identidade dos espíritos, desculpa, capítulo 24. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro sem se preocuparem com a verdade. A previsão de qualquer acontecimento por uma época determinada é indício de mistificação. Ou seja, espírito mentiroso. Então, não tem gente que tudo que a gente pergunta ela diz que sabe? Ah, estou com uma febre, aí eu sei o que é bom para ele. Ela sabe tudo.
Ela é formada na área de medicina, é técnico de futebol, na área de direito, é psicólogo, não é assim? Sabe de tudo. Aí você vai pesquisar que a pessoa fala, mas bobo, toma um remédio tal. A farmácia, não sei não, mas eu sei que isso é bom. Então tem gente que não consegue confessar a sua ignorância. E sai respondendo tudo. Da mesma forma, o plano espiritual. Quer falar tudo. Eles estão doidos para falar, eles estão doidos para se comunicar. Eles só sabem responder, pergunta bobeira, eles estão ali mesmo. É igual nós chegarmos, né, lá numa praça, lá no centro do Largo da Carioca, subir lá num palanquezinho e falar assim, quem é que quer me ajudar a resolver minha vida? Vai ter um montão de gente ali. Eu ajudo. Todo mundo vai saber. Porque tem gente ociosa mesmo. Pois ele continua no capítulo 26, Kardec, dizendo perguntas que se podem fazer aos espíritos. Porque os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, comumente não lhe fixam a data. Foi a pergunta que Kardec fez. Ele fala. Aí continua Kardec perguntando, será por impotência ou por não terem vontade? Resposta, por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, muitas vezes não devem fazê-lo. Frequentemente também não podem, porque eles próprios também não sabem. O espírito pode prever que um fato se dará, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram, que só Deus conhece. Alguma coisa vai acontecer se tal fato der ocorrência. Agora, os espíritos levianos, que não têm qualquer escrúpulo em vos enganar, vos indicam os dias, horas, sem se preocuparem com o acerto. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser suspeitada. Mais uma vez, os espíritos falam, nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Nós vos ajudamos tanto quanto podemos. Aquele que pede a sabedoria aos espíritos superiores jamais será enganado. Porém, não acrediteis que percamos o nosso tempo ao ouvir todas as vossas tolices e vos predizer boa sorte. Deixamos isto para os espíritos levianos que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre o que lhe é proibido revelar. E insistindo para obter uma resposta, expõe-se às deslealdades dos espíritos inferiores, sempre pronto para se aproveitarem das oportunidades de armar ciladas para a vossa credulidade. Ou seja, o cuidado. Kardec o tempo todo nos diz, cuidado com o que vocês estão buscando. Quem busca vento, colhe tempestade. O que está indo buscar? O espírito elevado são perguntas de sabedoria. São eles que nos vão consolar, eles que vão nos edificar, vão fazer continuar, prosseguir, ter perseverança. Quando a gente pede, me ajuda a prosseguir. Agora, as outras questões, cabe a cada um de nós resolver. As suas questões materiais pertencem às suas questões materiais. Então, quando a gente começa a compenetrar nisso, nós começamos a observar que o conhecimento que aquele espírito tem é o resultado de inúmeras reencarnações proveitosas. Fizeram as suas conquistas. E que dessa maneira possamos entender que nós um dia estaremos no lugar desses espíritos, no momento que nós nos decidirmos a realizarmos as nossas conquistas. Dessa maneira não existe lei de menor esforço. O plano espiritual não vai resolver o problema do homem na Terra. Que Jesus, então, nos envolva sempre, né, com as vibrações de estímulo, de boa vontade, porque o que melhor nós temos para contribuir na obra de Deus é a boa vontade com a vida e boa vontade com a gente. Um pouco mais de boa vontade para aprender. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Sustentando a atmosfera que nos envolve para o momento da transmissão da mensagem espiritual. Prezados irmãos,
a mediunidade de uma forma ampla é o recurso pelo qual a espiritualidade superior vem estimulando, direcionando no ambiente terreno para que o espírito encarnado possa, pouco a pouco, perceber das formas mais variadas o mundo dos espíritos. Esta relação se estreita, se aprofunda, à medida em que convergem espíritos elevados no sentido de promover, através desses veículos, educação, conhecimentos de elevação e amparo físico e espiritual em determinados momentos. Como o ambiente terreno habitam os que estão encarnados e inúmeros outros espíritos, portanto, desencarnados, mas que ainda permanecem junto ao ambiente terreno por desconhecerem o verdadeiro sentido da sua natureza e de não conseguirem perceber a vida espiritual de um ponto de vista mais elevado, permite que recebam do mundo dos encarnados, através da mediunidade, dos espíritos que aqui socorrem e educam, o socorro necessário para que conduzam as suas vidas para um outro patamar de percepções, de sensações, de entendimento, para serem socorridos, para serem conduzidos a ambientes que os prepararão para uma futura reencarnação. Com isso, a mediunidade vem trazendo excelentes resultados que, pouco a pouco, mesmo aquelas que não são tão frutíferas ou que se deixam levar por espíritos ainda corriqueiramente ligados ao mundo material, para poderem dar, pelo menos, a noção precisa de que a vida permanece, continua, e de que esta comunicabilidade existe, e à medida em que este ou aquele se educa de ambas as partes, irão produzir efeitos no mundo material e espiritual, capaz de fazer com que a elevação, o entendimento, o consolo e a paz estejam presentes no ambiente de uma forma mais rápida, produtiva, graciosa e elevada. Certo que há ainda muito o que realizar. Certo que temos ainda muito o que conquistar. Certo que todos estamos aqui para educar
dentro da visão espiritual, utilizando as lições de Jesus e o Espiritismo, para que esta produtividade seja aquela que a espiritualidade superior deseja e determinou para o futuro do ambiente terreno. As casas espíritas têm o seu papel fundamental nesse processo educativo. Cada espírito que se habilita a realizar o bem através da utilização da sua mediunidade, quer através dos passes simples, ou através do processo de comunicação, cujo socorro espiritual mais direto se faz presente aos espíritos desencarnados que inconscientemente se encontram na vida espiritual, oferece a cada um recursos, exemplos, amparo do plano espiritual e principalmente educa ao espírito que assim realiza a utilizar os seus recursos para o bem, a desenvolver o seu sentimento, a atender às necessidades do próximo, a fortalecer em Deus. Vejam que dentro de um aspecto como este, a mediunidade nos oferece, em pequeninos minutos, esta reflexão. À medida em que o espírito se aplica, se disciplina, se educa, estará ele mais perto do mundo dos espíritos, trocando ideias, impressões, sentimentos com espíritos mais elevados, deixando para trás um passado de dor, de ódio, de conflitos, de culpas, de desentendimentos, e mesmo aqueles que na jornada terrena estejam passando por provas e expiações, mas que habilmente utilizam esses recursos em benefício do próximo, terá ele sempre o amparo divino capaz de sustentar e amparar não só o trabalho que desenvolve, mas os resultados que estão a pouco aparecendo por esta determinação. Portanto, caros filhos, sigamos o exemplo de Jesus, realizando o bem. Estudemos a doutrina dos Espíritos para esclarecer nossos espíritos ociosos e indolentes, e utilizemos os recursos abençoados da mediunidade para aplicar dentro de cada coração esta vontade firme que o espírito irá conquistar pouco a pouco, a de vencer o egoísmo e de estar mais perto de Deus. Um abraço do Herman, e que todos possam continuar nesse esforço maior de estudar
e trabalhar no bem. Muita paz.